Você já sabe, não sabe? Pode abrir lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. É o que eu mais gosto. E o versículo são dois, 24 e 27, mas eu vou ler outros. Aleluia. Já está gravando, já, Valdomiro? Obrigado, querido. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. 24, nós vamos ler 17. Pastor, se fosse colocar um título nessa mensagem: o desígnio, ou o plano. O desígnio de Deus ou o plano de Deus. Vamos lá. Acharam, gente? Coloque a mão sobre a palavra. Pai, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira, pura, santa, não pode mentir. Por esta palavra, Senhor, foram criados os céus e a terra, o universo, mediante a fé que nós temos nela. Essa palavra que muda tudo, que muda vidas, percursos, situações, como aquele centurião disse naquele dia: diz uma palavra só e tudo vai mudar na vida do meu servo. Essa pessoa que está orando nesse exato momento, Senhor, fala com ela. Ministra o coração dessa pessoa. Fala aquilo que o Senhor quer falar, que a gente venha entender de uma forma clara. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Todos digam amém. Versículo 17 em diante está escrito assim: de Mileto mandou a Éfeso Paulo chamar os presbíteros da igreja, ou o presbitério da igreja, a liderança da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia até agora, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar, preste atenção, publicamente. E de que outra forma, gente? De casa em casa, testificando a tanto judeus como a gregos, ou todas as pessoas, o arrependimento, a nova mentalidade para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, preste atenção no que você vai ler: constrangido no meu espírito, eu vou para onde, gente? Fazer o que lá? Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me afirma, me assegura. O quê? Que me esperam cadeias e tribulações. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Você teria ido? Ele falou: eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer, eu só sei o que o Espírito Santo me falou, que estão me aguardando cadeias e prisões. Você iria? Você iria cumprir o seu destino, ou você ia desviar de rota? Olha para mim, fazendo um favor, enquanto eu estiver conversando, argumentando, que isso é muito importante. Sabe por quê? Porque nós não somos servos muitas vezes, nós somos senhores, nós estamos no controle das nossas vidas. E a gente tem que voltar ao arrependimento, a nova mentalidade, que Ele é o Senhor. A gente escuta as histórias dos outros, por exemplo, de José, quando Deus deu o sonho. Irmão, a unção que está sobre o José, Deus vai derramar sobre a sua vida. Quantos querem essa unção? Eu já vi muitos pregadores do entusiasmado, e uma igreja mais entusiasmada ainda. Amém. A unção é ser vendido como escravo. A unção é poder não chorar o luto de uma mãe. A unção é ser separado do seu pai amado, ser acusado de estupro que não cometeu, pegar uma cadeia. Essa é a unção. Então, por quê? O Evangelho, a Bíblia diz, Evangelho segundo escreveu João, que o reino de Deus é tomado pela força, e aquele que se esforçam apoderam-se dele. Pastor, o senhor está pregando tragédia? Não, não, pelo contrário, Deus tem tantas coisas boas para fazer para nós. Mas essas coisas boas irão acontecer ou não daquilo. Ô Rodrigo, deixa do jeito que estava o som, porque agora está ficando igual do peixeiro.
por gentileza. A minha atitude em relação à voz de Deus vai determinar se eu sou servo ou se eu sou o Senhor. Então eu vejo aqui, eu estou perguntando para vocês o que o Espírito Santo perguntou para mim. Você iria? Eu falei nos dias atrás aí para vocês que foi na quarta-feira, que a maioria não estava aqui, muitos estavam. Que eu falei, meu Deus, eu estou virando um pastor banana, porque antes era diferente, Deus me desafiava, eu estava pronto para o desafio. A palavra que o pastor Beto trouxe aqui, eu não sei se você prestou atenção, mas é simplesmente maravilhosa. O desafio de Deus na vida daquela mulher e a obediência dela trouxe vida. E se ela não aceitasse aquele desafio, a morte estava batendo na porta dela, ela não sabia. Então, às vezes nós não queremos ser confrontado, constrangido. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém. Mas não existe crescimento se não houver confronto. Não existe. Então como que nós manifestamos a glória e a presença de Deus? Na arte e na humildade de baixar a cabeça, e igual Davi disse, eu errei, eu falhei. Reconhecer os próprios erros, a graça de poder ser confrontado e entender o confronto, ser chamado, por exemplo, de raça de víboras, igual João Batista chamava os seus ouvintes na sua pregação. A pregação dele falava que tinha um machado ao pé da árvore, que toda árvore que não produzisse bons frutos seria cortada e lançada no fogo, e multidões, filas mais filas para ser batizado por ele. Então hoje nós estamos numa geração fraca, casquinha de ovo, casquinha de ferida, fracas, qualquer coisinha se ofende. Deus não pode contar com essa geração, mas a culpa disso são dos pastores, dos falsos mestres, principalmente daqueles de internet que não tem rebanho, que não pastoreia ovelhas, só palavras boas, bonitinhas, jogando para a galera, mas você gosta de ouvir isso. Influenciadores, eu vi outro dia, só tem influenciadores porque tem idiotes, uma porção de idiotas sendo influenciado por idiotas. Vocês compreendem? Então eu vejo esse cara falando aqui, ó, senão o que o Espírito Santo, quem falou para ele, que revelou para ele? De cidade em cidade me assegura que me espera. O quê? Você teria ido? Ou você aprendeu um evangelho triunfalista? Até quanto você está disposto a ir por Jesus? De repente um baseado para você é mais forte que Jesus na sua vida. Um copo de cachaça é mais importante para você que a presença de Deus. Me perdoe a franqueza, hoje é manhã da gente ouvir verdades, é a gente corrigir rota, a gente eliminar da nossa vida aquilo que não glorifica, que não está agradando o coração de Deus, pelo contrário, como diz as Escrituras, entristecendo o Espírito Santo. Pessoas que não permitem a palavra penetrar, não muda de jeito nenhum. Você tem obrigação de deixar a vida desta pessoa que está próxima a você mais leve. Você não tem direito de ser peso na vida de ninguém. Aonde começa? Em casa. Então o marido, ele tem que deixar a vida da esposa e dos filhos leve. A esposa tem que deixar a vida do esposo e dos filhos leve. Os filhos têm que deixar, não pode ser motivo de preocupação para os pais, tem que deixar a vida dos pais mais leve. E isso vai refletindo na igreja. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Tem marido que é uma tribulação dentro de casa. A mulher não pode participar mais nada da igreja ou da sociedade como um todo, porque a pessoa, o marido é um diabo. O que é diabo, pastor? O diabo é adversário. Existe esposa que é uma goteira, não sou eu que estou falando, é Provérbios. É um tormento, é uma capeta.
uma diaba. Meu pastor não falava capeta, lapeta. Lá. Tem gente que na igreja só dá dor de cabeça, irmãos. É luta, mas a gente está aí para enfrentar. Mas tem gente que deixa a vida da gente mais leve. Como pastor, tem gente que vem na minha direção e fala: Senhor, me cobre com teu sangue e dai-me sabedoria. Eu já vou intercedendo. Pessoas difíceis. Agora tem pessoas que vêm, a gente já, do nada já esboça sorriso, porque a pessoa é bênção, não estou falando que é perfeita, mas deixa a vida da gente mais fácil. Amém, gente? Preste atenção no principal versículo que eu falei para vocês, que eu mais gosto. Porém em nada, o que tem? Eu considero a vida preciosa para mim mesmo, ou seja, a vida é preciosa para os outros ou para o meu próximo. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Preste atenção, eu gosto dessa tradução revista atualizada por causa de uma palavra aqui, ó, contando, repete isso comigo, fala que eu complete a minha carreira. Vocês estão lendo comigo, gente? Estão mesmo? Então leia comigo. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Que ministério é esse? Para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Qual que é o ministério? Testemunhar do Evangelho da graça. Esse é o ministério que Deus deu para todos. Preste atenção, versículo 27. Porque eu jamais deixei de vos anunciar. Aí vem aquela palavra que eu falei que é o tema da pregação: todo desígnio de Deus. Tem Bíblia que diz assim: jamais deixei de vos anunciar todo conselho. Eu quero uma outra palavra, que deve ter uma outra tradução aí: plano. Qual Bíblia que fala desígnio? Tem um aí? Desígnio, obrigado Janaína, obrigado Du, obrigado Tereza. Então tem desígnio, conselho e plano. Então o que é desígnio? Plano. Então ele falou: eu jamais deixei de vos anunciar. O que consistia a pregação de Paulo? O plano de Deus. Então olha com amor, igual vou olhar com muito amor pelo Rafael, que eu amo, e vou perguntar para ele: você sabe qual é o plano que Deus tem na sua vida? Pergunta para mim, Rafa. Eu oro todo dia para Deus, para Ele revelando. E não existe nada mais importante que o plano de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque nós nascemos para cumprir um plano. Eu vou falar algo aqui por os ex-assembleanos, igual eu, essa linhagem de predestinação. Arrepia até o cabelo da testa, irmão. Porque é uma fala que não é se explicar. Todos nós estamos predestinados. Eu não tenho tempo para explicar isso. Outro dia vocês me cobram que eu vou trazer uma palavra sobre predestinação. Não é destinação, é pré-destino. Vem antes do destino. Nós somos predestinados. Por exemplo, Salmo 139, versículo 16. Preste atenção o que o Espírito Santo falou através da boca do rei Davi. Os teus olhos viram o meu embrião. Ou depende da tradução, a substância ainda informe. Preste atenção. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Quais dias? Todos. Escritos e pré-determinados antes mesmo de um só deles existirem. Ou seja, Deus ele escreve a nossa história, está aqui a história. Está aqui, está pronta a história. Ele olha, você vai nascer para cumprir esse plano. Eu sempre dou aquele exemplo. Quem assistiu o filme de Titanic aqui? Assistiram? Chorou? Quando o Jack morreu? Só alegra o nosso coração, pastor Oscar.
Você acha que o diretor, o criador do filme, estava em lágrimas, também em prantos? Ele sabia tudo o que ia acontecer. Quando ele contratou cada ator, ele sabia o papel de cada um. Você, Rose, vai ser isso. Eu só lembro do nome dos dois também, não lembro mais de ninguém. Você, Jack, vai ser assim, vai viver um caso de amor, não sei por quantos dias ali, foi dias no navio, mas você vai morrer. No dia que foi contratada cada pessoa, todo o roteiro já estava pronto. No dia que você nasceu, segundo as Escrituras, seu roteiro já está pronto. Por isso que Deus não quer abençoar o seu caminho. Pregador entusiasmado diz: Deus está me mostrando que Ele está escrevendo uma nova história. Mentira, Deus não erra, a história é a mesma. Deus não erra, vai escrever de novo. Deus vai abençoar os seus caminhos. Mentira, não vai. Deus vai te tirar dele. Isaías 55, verso 7. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Então Deus quer que eu abandone o meu caminho e do caminho que Ele traçou. Posso te dar exemplos? Por exemplo, Noé estava tranquilo. O que você acha que Noé estava pensando? Seja honesto comigo, vamos conversar aqui, vamos bater papo. O pessoal de casa talvez não vai entender muito, mas é meu jeito de pregar. O que Noé, você acha que, em torno de que girava a vida de Noé? Perfeito, Agnese. Eu penso exatamente, a família dele. Trabalhar, lavoura, roça, devia ter alguns filhos que era pastor, que tomava conta de ovelhas, gados, tudo, e tudo girava em torno para dar o melhor para a sua família. Mas um dia Deus aparece na vida dele, muda tudo na vida dele. Deus manda ele fazer o quê? Uma arca gigante, que todos os seus esforços agora, em primeiro lugar, seria para aquele projeto. Qual que era o projeto? O nome do projeto? Arca. E através daquela arca viria o quê? Salvação e preservação. Não só da humanidade, mas dos animais. A família do Noé perdeu valor para ele, certo ou errado? Sim ou não? A família dele continuou tendo muito valor para ele, só que ela vem em primeiro lugar agora? Não. Vocês entendem? Eu não sei quanto tempo que você vai trabalhar por sua família, por sua casa, até o dia que o propósito de Deus for revelado para você, a sua família não vai ser mais em primeiro lugar. Mas pastor, isso aí é um erro. Não é, Jesus disse: quem não tiver disposto a abandonar pai, mãe, filho, marido, esposa, por amor de mim é o chamado, é o propósito, não é digno. Alguém pediu para sepultar o pai, ele falou: deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e me segue. Não é que perdeu o valor, é que teve uma mudança de prioridade. Se você não está disposto a mudar de prioridade, você não tem dado liberdade para o Espírito Santo fazer o que ele tem para fazer na sua vida. Esquece. Você ainda está no controle, você ainda escolhe. Então todas as suas decisões é naquilo que te dá prazer, e não aquilo que agrada a Deus, porque você tem um chamado. Eu não posso tomar qualquer decisão. Outro dia eu estava aqui, cadê o irmão Célio? Irmão Célio, o senhor é testemunha disso. Eu estava de bermuda aqui, lembra disso? Aí eu fui buscar, vamos, está gravando, então vamos. Aí eu ia num lugar, só lembra? O que eu falei para o senhor que eu ia fazer? Eu vou colocar uma calça, porque o irmão lá é de uma outra denominação, eu não quero deturpar a fé dele. Se eu estava de bermuda dentro da igreja, era pecado eu ir lá buscar um material de bermuda? Não, mas eu não quero escandalizar, é um preço que eu tenho que pagar, eu sou pastor. A Bíblia ensina que o forte suporta o fraco. Então eu renuncio muita coisa por causa do meu chamado. Eu não posso. Eu vou escandalizar, meter o pé na porta, que eu já rompi com a religiosidade. Eu posso ir na casa do Agnese, tomar uma taça de vinho com o senhor Agnese. Posso. Mas eu não posso postar. Porque tem uma porção de gente da fé desse tamanhozinho, o pastor é pingaiada. Não é não, tá, irmão? Não sou pingaiada não, tá, irmão? Mas que deu glória.
hora que falou pastor é pingaiada, ô glória, né? Na hora que falou pastor é pingaiada, não. Ah, tá bom. Então, até quando você está disposto a ir pelo seu chamado? Paulo disse: eu jamais deixei de ensinar vocês o plano. Irmãos, quando você tem convicção que você está fazendo a vontade de Deus, não é que você é perfeito, não. Eu vou te mostrar aqui um versículo aqui já. Mas que você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, renunciando muitas coisas. Eu já falei para vocês aqui, eu sou divorciado há 13 anos. Se eu não fosse pastor, talvez eu tinha casado umas 3 vezes. Porque eu não teria medo de separar de novo, mas eu acho uma vergonha. Um pastor divorciado, casou, divorciou, é uma vergonha. Deus odeia o divórcio. Eu sou divorciado, Deus odeia o divórcio. Divórcio não faz parte do plano de Deus. É uma vergonha. Vocês compreendem, sim ou não? Agora, perdeu o temor. Não paga preço. Pastor, mas eu não sou de ferro. Mas você é espírito. Ou pelo menos era para ser, porque quem é carne, é nascido da carne. Mas quem é nascido do espírito você não é de ferro, mas devia ser espírito. Vocês compreendem, sim ou não? Então, quando você entende o plano de Deus, irmãos, não tem câncer que impede o plano de Deus. Não tem fracasso que impede o plano de Deus. Não tem calúnia, não tem derrota, não tem fundo do poço. Porque o mais importante na vida de uma pessoa é o plano de Deus. E Deus garante o plano dele na vida dos seus servos. Quando você está amparado pelo plano de Deus, por exemplo, eu te dei o exemplo do Noé. Vou te dar um outro exemplo. Moisés estava tomando conta das ovelhas do sogro, que ia possivelmente ser dele, da esposa, dos filhos, não estava cuidando da família. Aí Deus chegou o momento, Moisés, que você cumprir aquilo para o qual você nasceu. Qual que era a missão de Moisés, vocês lembram? Libertar o povo e as ovelhas. E as ovelhas. A família e os filhos dele perdeu o valor, mas não vem em primeiro lugar. Mas pergunta para a pessoa que está do teu lado com amor: o que vem em primeiro lugar na sua vida? É seu trabalho, é sua família? Você tem que descobrir qual é o plano que Deus tem para fazer por intermédio de você. Você está pronto a ser perseguida ou perseguido quando você começar a cumprir o seu propósito, dar fruto? Porque enquanto Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, fazendo a vontade dele, achando que estava certo, ele era perseguido. Mas a partir do momento que a vida dele muda, é outra pessoa. Aquele que perseguia agora é anunciador do evangelho do reino. A vida dele mudou, sim ou não? Ele passou a ser perseguido? E isso intimidou ele? Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui, simples, nós vamos terminar. Tenho muita coisa para falar. Outro dia a gente continua o plano de Deus, os desígnios de Deus. Atos mesmo. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, se vocês estão guardando a pregação. Paulo diz: eu não tenho a vida preciosa para mim, mas o que me preocupa, o que eu quero, o que era mesmo? Completar. Eu tenho que completar a missão. Eu tenho que completar a minha carreira. Aí qual que é a carreira? Pregar o evangelho do reino da graça de Deus. Lembra disso? Fala assim: eu tenho que completar a missão que Deus confiou nas minhas mãos. Você lembra o que significa consumado? É aquela criança que chega com o pai e fala: terminei o que o Senhor mandou eu fazer, eu concluí. O que é consumado na cruz do Calvário, de ordem monetária? É você comprar algo à prestação, quando você paga a última, você pega a nota promissória: terminei de pagar, está quitado. Eu falei para vocês no começo do culto, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, eu te glorifiquei na terra, Jesus orando ao Pai, falando ao Pai, completando a obra que confiou na minha mão para me fazer.
Atos. Eu vou ler um versículo pontual aqui. Paulo está saindo, ele está a caminho de Jerusalém, e agora ele está saindo de Jerusalém, ele está a caminho de Roma. É a mesma trajetória, é a continuidade do assunto. Ali ele fala que não é para viajar, que tem um laço de morte, mas a rapaziada preferiu ouvir o comandante do navio do que aquilo que Paulo falava. Resumindo a conversa, outro dia a gente fala com mais detalhes sobre isso, veio uma grande tempestade sobre o mar. Lembram disso, sim ou não? Versículo 18, capítulo 27 de Atos, acharam? 18, açoitado severamente pela tormenta, é isso que está escrito? Me ajuda aí, Raquel, como é que está escrito na sua Bíblia? 18, verso. E a terrível tempestade continuou, continue. No dia seguinte começaram a aliviar o navio e jogar carga no mar. Versículo 20, eu vou ler, você vai repetir, Raquel, por gentileza. E não aparecendo já havia alguns dias nem sol, nem estrelas. O que significa isso? Como que ele se direcionava no mar antigamente? Sol e estrelas. Então ele está falando, nós estávamos perdidos no meio de uma grande tempestade, perdido. Não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, uma grande tempestade, preste atenção, dissipou-se afinal toda a esperança de sermos salvos. Nós perdemos a esperança. Leia, Raquel, esse mesmo versículo 20. Durante muitos dias, não podemos ver nem o sol nas estrelas. O vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos a esperança. Aí pergunta para a pessoa que está ao teu lado: o que a gente faz quando perde a esperança? O que a gente faz quando perde a esperança? O que tirou a esperança do seu coração? A enfermidade que você está enfrentando? Uma situação que aconteceu? O que tirou a esperança? Chegou um momento na vida de Jó que ele perdeu a esperança? Jó, chegou não? Momentos? Chegou, gente. Eu li outro dia para vocês, Jó capítulo 6. Quem dera fosse do agrado de Deus, que ele soltasse a sua mão e acabasse comigo, me esmagasse. Isso seria um alívio na dor terrível que eu estou sentindo. Lá no 42 que ele diz: eu sei que tudo podes, que nenhum de teus planos pode ser impedido. Eu te conhecia de ouvir falar. Perdeu a esperança de ser salvo. Versículo 23. Paulo se coloca de pé no meio da rapaziada e diz: porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, o que tem? Esteve comigo. Ele dizendo: Paulo, não temas, você está muito novo ainda para morrer. Você tem que aproveitar bastante a vida. Paulo, você tem muito dinheiro ainda para ganhar. Não é isso que está escrito? Mas é isso que a gente recebe de profecia hoje. O que Deus está falando para o Paulo? Qual que é o compromisso que Deus tem com Paulo? Com a idade dele, com a situação financeira dele? Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, deu todos quanto navegam com você. O que Deus falou? Quando eu te salvei lá no capítulo 9, meu filho, eu falei que você ia pregar para reis, para grandes, para pequenos. Você está indo para Roma, não para ser julgado. Você está indo para Roma para pregar para César. Você perdeu a esperança? Deus terminou a obra que Ele tinha para realizar na sua vida? Eu falo aqui com a mão na Bíblia: Senhor, no dia que o Senhor concluir a obra que o Senhor tem para concluir na minha vida, não importa a idade, não tem razão eu viver mais um dia nessa terra. Não tem. Por isso que eu perdi o medo da morte. Eu sinto muito por alguns que vão ficar, porque eu acho que vou deixar saudade. Mas eu não tenho minha vida preciosa para mim. Qual que é os seus planos? Cumprir o meu ministério. Pregar para mais gente possível, mudar na vida das pessoas. Eu fui chamado para isso. Eu tenho uma eternidade para usufruir de bens de lazer.
versículo, olha a convicção. Esse pessoal estava sem esperança, não estava? Nós lemos? Vamos ver se ele está sem esperança. Versículo, a hora que Deus fala do plano para ele, olha o versículo 25. Portanto, senhores, tenha bom, eu confio em Deus. Mais uma vez. Repete comigo, por gentileza. Fala, eu confio em Deus. Vai acontecer do jeito que Ele projetou. Fala, mesmo sem esperança, vai acontecer do jeito que Ele falou. Você pode dizer glória a Deus. Vou ler outro versículo. Capítulo 28, se você está na Bíblia de papel é melhor, traz Bíblia de papel para a igreja, tá, irmãos? Pode usar o celular, mas traz celular e Bíblia de papel, traz Bíblia de papel que eu gosto muito, você vai alegrar muito o coração desse pastor. Eles chegam em terra, vão jogar lenha na fogueira, chega a vez do Paulo jogar uma graveto lá também na fogueira, sai do meio do fogo, o quê? Preste atenção. Tendo Paulo, versículo 3, ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora fugindo prendeu a mão do Paulo. De onde saiu a víbora? Esse é o mesmo diabo, irmão, é o diabo que sai do fogo, a serpente que sai do fogo é o diabo. Versículo 4, quando os nativos viram a víbora pendurada na mão dele, disse uns aos outros, esse homem certamente é um assassino. Olha o juízo de valor precipitado, né? Porque salvo do mar a justiça não deixa ele viver. Não tenho tempo de explicar isso, mas você já deve ter entendido. Porém ele sacudiu o réptil, aonde mesmo? Volta para o fogo, que lá é o seu lugar. Ele não sofreu dano, mas olha o versículo 6, mas eles, o que eles estavam esperando? Que ele viesse inchar ou cair morto? O que as pessoas estão esperando de você? Pergunta para mim, pergunta. Eu podia falar do jeito bem grosseiro, mas eu vou ser educado, tá? Pergunta para mim, pastor, o que as pessoas pensam de você? A minha cara de preocupada. O que importa é o que Deus falou. O que importa é o que Deus falou. O que as pessoas pensavam dele? Ele deve ser um assassino, ele deve ter culpa no cartório. Olha, ele salva do mar, gente. Tanta gente aqui para a serpente picar ele. Por quê? Isso aí é acrentalhada, tá, irmãos? Dentro da igreja. Porque não existe um povo mais fofoqueiro na terra que crente. Mas por quê? Por que você acha que aconteceu isso? Por quê? E o Paulo está nem aí. Eu vou falar. Obrigado, Guinness, me salvou. Está tão bonitinho até agora, né, Guinness? Está filmando, né? Irmão, eu sou... Ai, Jesus, me segura. Sacudiu a serpente no fogo. Irmãos, você que tem a especialidade de ser serpente, cuidado comigo que eu te sacudo você no fogo também. Sacudindo o réptil no fogo. O pessoal, ele vai morrer, ele vai fracassar, não vai dar certo. Não vai, você vai ver como é que vai se lascar. Vai, mas vai voltar, você vai ver. E o Paulo está com a cara de preocupado, não está? Mas depois de muito tempo esperar, diz o versículo 6, o que tem? Vendo que nenhum mal acontecia, eles mudaram de opinião. Vou mudar de opinião a seu respeito. Profetiza sobre a vida de alguém, fala, vão mudar de opinião a seu respeito, Rafael. Vão. Estou esperando alguém profetizar para mim, Rafael. Aqui é bom que a gente diz até o nome do profeta. Esse cara é um Deus. Porque a macumba que eu fiz era para ter derrubado ele. Não derrubou, ele é diferente.
Porque aquele que está em mim, repete isso comigo, fala, aquele que está em mim é mais forte, mas muito mais forte do que está no mundo. Deus tinha concluído o propósito dele, o plano dele na vida de Paulo? Ainda não. Mas vamos terminar. 2 Timóteo, capítulo 4. Qual que era a preocupação de Paulo mesmo? Vocês lembram? Qual que era a preocupação dele, gente? Concluir. Não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira. A minha preocupação é completar a carreira. Eu não posso morrer e deixar coisas por fazer. Capítulo 4, versículo 6. Vamos terminar? Glória a Deus, irmãos, cara. Quanto a mim, diz o versículo 6, vocês acharam? Eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Eu gosto dessa tradução aqui, ó, revista atualizada. Completei a carreira. Eu já posso ir embora, porque eu completei. Eu combati, completei. Eu fiz o que o Senhor confiou nas minhas mãos guardei a fé. Eu já posso partir. Nada pode impedir o plano que Deus tem na sua vida, se você acreditar nele. Fecha teus olhos. Fecha sua Bíblia. Coloca um fundo musical, por gentileza, Rodrigo. Sabe essa doença? Ela não é mais forte que o plano que Deus tem na sua vida. Sabe essa dificuldade? Não é mais forte que o plano de Deus. Você perdeu a esperança? Não é mais forte que o plano. Não é. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas não é mais forte que o plano de Deus. Por isso que Jó, quando ele viu a manifestação de Deus, eu sei que o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, nenhum. O teu plano é maior. Por isso que Paulo, ele diz, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a minha preocupação é que eu complete a minha carreira. Deus livrou ele do naufrágio quando perderam a esperança. Deus livrou ele quando todos estavam esperando a morte dele inchar e cair. Enquanto ele não cumpriu tudo o que tinha para cumprir, Deus foi livrando. Mas chegou um momento que ele percebeu, eu não tenho mais nada para fazer. Eu completei a minha carreira. Eu fiz tudo o que o Senhor confiou para me fazer. Eu já estou sendo oferecido como oferta. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. Agora está guardada para mim a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos, a todos, a todos, a todos que amarem a sua vida. Alabastere becanda, alabasture becanda, alabastere biai. Fala com o teu Deus, com o Espírito Santo. Os pastores que vão ministrar a Santa Ceia, venha por favor, só não passe aqui em frente, por gentileza. Nesse mesmo Espírito nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Medita e reflita nesta palavra.